Olá, centelhas, tudo bem? Olha aqui com a minha centelha para falar com a sua, e hoje nós vamos falar sobre como manifestar o amor da sua vida usando a lei da atração. Essa série se chama Reprogramação Mental Positiva, onde nós falamos da importância de reprogramar a sua mente para criar uma vida mais satisfatória e prazerosa para você, porque a mente é a causa e a vida é o efeito. Se não muda na mente, não muda na vida. A única mudança que realmente importa é a mudança interior, porque é de dentro que a gente cria aquilo que a gente quer vivenciar fora. E a lei da atração, ela responde à nossa vibração. E a nossa vibração é determinada pelos padrões de pensamentos, pelas crenças que temos carregando dentro de nós, pela programação que a nossa mente obedece todos os dias. Se a mente não acredita, se não está na programação instalado na mente, não manifesta. É por isso que muita gente não entende a lei da atração, acha que é só fazer mecanicamente uma técnica, repetir algo mecanicamente que a lei da atração vai funcionar. Mas não, a lei da atração não liga para isso. A lei da atração liga para a vibração. Ela é como um personal organizer do universo, colocando tudo em seu devido lugar, de acordo com a frequência vibracional de cada coisa. Então, se você não muda a sua programação mental, você não tem como manifestar de forma consciente, em parceria com a lei da atração, aquilo que você deseja. Por isso, nessa temporada, a gente está falando muito de lei da atração, para trazer para vocês a importância de reprogramar a mente, porque quando você reprograma a sua mente, você não precisa ficar forçando para manifestar algo, porque se torna natural. É no nível do ser que você muda, que você altera a sua vida, e a vida, através da lei da atração, vai começar a entrar em congruência com o teu novo padrão vibracional, com o teu novo padrão de programação mental, ok? E no episódio de hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês qual a importância de você reprogramar a sua mente para poder manifestar o amor da sua vida. E hoje quero compartilhar com vocês algo que me perguntam muito: como manifestar o amor da minha vida, o meu companheiro, minha companheira, a pessoa que vai ficar comigo, um relacionamento saudável. Como que eu faço isso, Mai? Hoje eu posso dizer com toda certeza e com muita alegria e gratidão que eu vivo um relacionamento dos sonhos, sim. Na verdade, desde que eu me casei, né? Então eu quero trazer um pouquinho para vocês do meu relato, de como foi para mim e como tem sido até hoje, porque não basta você manifestar aquele relacionamento, mas aí ele não vai durar muito tempo. Então, todos os dias, quando você tem um relacionamento que dura anos, duradouro por anos, tem que ter a manutenção, sim. E aí, isso cabe a manutenção da sua vibração diariamente e principalmente da tua programação mental, para que você possa cuidar bem do presente que a vida te der, que é um relacionamento maravilhoso, ok? Então vamos lá. Como manifestar o amor da sua vida usando a reprogramação mental, a lei da atração? Contando aqui um pouquinho do meu relato. Vocês têm gostado dos vídeos onde eu conto relatos meus, tá? Então, gente, antes de conhecer o Elson, que é o meu marido, nós já estamos juntos até eu gravar esse vídeo 13 anos, e o nosso filho tem 12 anos, vai fazer 13. Então, tem sido um relacionamento maravilhoso de parceria, vivemos muitas aventuras juntos, mas antes de eu conhecer o Elson, eu me considerava alguém que não tinha sorte no amor, de verdade. Quem me conhece sabe que eu era aquela que parecia que ia ficar, vai ficar encalhada. Eu me sentia assim. Parecia assim que eu não conseguia atrair alguém que me valorizasse, alguém que quisesse casar comigo, me levar a sério. Eu não manifestava alguém assim. Até tive muitos poucos namorados. Na verdade, nem posso dizer que eu tive assim, namorados. Eu ficava 1 mês, 2 meses, o máximo que eu fiquei com um rapaz foi 3 meses, mas nunca dava certo. Então, um pouco antes de conhecer o Elson, né, o meu marido,
eu estava passando por uma grande mudança na minha mentalidade, sem perceber. Naquela época eu não entendia nada de lei da atração, não entendia nada de física quântica, nada desses assuntos aqui holísticos que a gente fala, né? Mas eu era uma pessoa da igreja que tinha muita fé, e que o meu coração, desde criança, eu dizia assim para minha avó, que é católica, eu vou querer ser uma freira quando eu crescer. Mas eu falava que eu queria ser uma freira, mas não por conta de não querer ter ninguém, mas porque eu queria casar com Deus, com Jesus e servir a Deus. Então sempre tive muito essa busca. No meu livro Centelha Divina eu explico bem um pouco como foi essa minha jornada até a chegar nessa expansão de consciência. Mas eu sempre tive essa coisa de fé em Deus, de buscar Deus me orientando no meu caminho, e na área amorosa também nunca foi diferente. Ter uma imagem clara daquilo que você quer para você é muito importante, porque não adianta você olhar para a aparência da pessoa, você olhar para a condição financeira da pessoa, mas não olhar para outras áreas da vida, como por exemplo, quais os sonhos que essa pessoa tem. Se eles se encaixam com os sonhos que você tem, será que você está se envolvendo com alguém que não quer criar uma família e você quer criar uma família? Isso acontece muito, gente. Aí a pessoa diz assim, mas ele vai mudar, ela vai mudar. Quando tiver comigo vai mudar. Aí se envolve, desde o início a pessoa está falando, olha, não quero nada sério, e você insiste que vai mudar a cabeça do outro para o outro ter algo sério. Então tenha clareza do que você quer antes de começar a procurar por alguém, ou até mesmo se abrir para relacionamentos. O que você quer? O que você especificamente está procurando? Então eu tinha isso já especificado. Eu lembro quando eu tinha 14 para 15 anos, eu fui numa igreja e era campanha de oração, às 7 sexta-feiras. E você tinha que escrever num papel o seu pedido e ir à igreja nas 7 sexta-feiras para rogar a Deus por esse pedido. E aí eu tinha acho que eram uns 15 anos. E eu escrevi num papel as características do meu marido. Olha, eu era tão novinha e já estava pensando nisso. Mas na igreja as pessoas casam cedo, né? Por causa da supervalorização que tem devido à cultura, né, de dentro das igrejas de casamento. Então, por causa disso, eu acabei pensando em casar muito cedo. Aí com 14 anos eu já tinha a lista das características do meu marido que eu queria. Então tinha algumas características físicas e tinha algumas características de personalidade e características de sonho que essa pessoa tem que ter para se encaixar, para a gente trabalhar juntos. Então eu escrevi as características lá e fui para a igreja. E eu lembro muito bem desse papelzinho, guardei esse papelzinho um bom tempo dentro da minha Bíblia e fiquei. Então, olhando para aquelas características, eu já tinha na minha mente como se aquela pessoa fosse real, ela já existisse em algum lugar. Só que foi passando os anos e nada de aparecer a pessoa com as características que eu tinha colocado, mas claro, né, eu era muito jovem, mas eu fui me distraindo com um ou outro namorado que apareceu, mas ninguém queria nada sério. Aí até que eu completei 26 anos e na época eu estava como voluntária missionária numa ONG, numa base. E lá eu conheci um rapaz de outro país, da Holanda, um holandês. E aí a gente se conheceu, eu já falava inglês, então eu fui tradutora dele. E eu, com a idade de 26 anos, a gente acabou namorando, o tempo que ele ficou no Brasil. Depois que ele voltou para a Holanda, a gente não se falava muito, falava-se muito pouco. E ele mesmo foi se distanciando de mim, acho que se distraindo com as coisas lá do país dele. E eu já tinha essa vontade de morar fora do país, né? Tanto que eu fui procurar fazer inglês porque sempre tive essa coisa de querer fazer um intercâmbio, de morar em outro país, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em algum lugar da Europa. Eu sempre tive isso, sempre. Então muita gente pergunta, mas por que você foi para os Estados Unidos? Desde que eu tinha 9 anos de idade, eu sonhava com um local com neve, então eu já estudo inglês há muitos anos, desde criança, tudo com esse foco, né? Então o que acontece? Eu achei assim, poxa, agora vai ser o meu momento, né? Porque eu tenho um rapaz estrangeiro que gosta muito de mim e eu acho que é assim que eu vou sair do país, porque naquela época eu não tinha perspectivas
Eu não sabia de lei da atração, eu não sabia que eu poderia criar minha realidade, então eu achava que eu tinha que a oportunidade ia vir, eu tinha que agarrar essa oportunidade, né? E era um rapaz muito bonito, loiro, dos olhos azuis. E aí, ok, depois de um tempo ele começou meio que me desprezar e me destratar pela internet. A gente se falava muito pela MSN, e até que um dia ele falou assim: olha, eu não quero mais nada com você. Ele falou pra mim, eu lembro que eu fiquei muito mal, eu fiquei assim, chorei tanto, como se meu castelo de areia tivesse desabado, e ele falou realmente que não queria nada mais comigo, né? E aí eu fiquei muito triste. Aí a gente tinha uma amiga em comum, que era holandesa também, que foi junto com ele, que ela falou pra mim que ele estava saindo com uma outra pessoa lá. Depois falou algumas outras coisas que ele fazia lá que não eram muito legais, né, no país dele. Aí, ok, decidi voltar para minha terra natal, que era o Amapá, e eu já estava morando no Paraná nessa época. Decidi voltar para lá, mas com meu coração assim, muito triste, arrasado. E desde essa época eu sempre ouvi a voz da minha centelha divina, que eu chamava de Espírito Santo, que não deixa de ser o Espírito de Deus, né? Então eu falava assim: Espírito Santo, fala comigo, eu tô tão mal, tô chorando tanto, tô me sentindo desprezada, poxa, eu já tenho 26 anos e ninguém ainda, eu nunca consegui namorar sério com ninguém, eu quero casar, eu quero ter filhos. E aí eu, chorando muito, falei isso com a minha centelha na época, né, chamando de Espírito Santo, e eu ouvi uma resposta. Falou assim pra mim: 5 meses. Aí eu, 5 meses? Eu ouvi essa voz, 5 meses. Tanto que hoje eu digo para vocês que ouço a mesma voz que eu já ouvia na época da igreja, eu continuo ouvindo hoje com mais clareza ainda, porque hoje eu sei o que é e como acessar essa voz. E aí eu ouvi 5 meses, aí aquilo me acalmou tanto. Eu disse: em 5 meses vai se resolver essa minha situação de vida amorosa, né? Peguei aquilo como uma promessa de Deus para mim. E aí voltei pro Amapá. Quando eu voltei para o Amapá, esse holandês, apesar dele ter terminado comigo, ele ficava me cozinhando em banho-maria, mandando e-mail, falando assim: e aí, como você está? Você já está com alguém? Você já tem alguém? Como você está? Como está a sua vida? Como é que está aí? Eu vi, naquela época era Orkut, né? Que tinha, não era Facebook, as redes que tem hoje, era Orkut. E aí eu vi que você voltou para sua terra, como é que tá aí e tudo mais. Eu tenho muita vontade de conhecer a região amazônica. Aí eu ficava conversando com ele, cheia de esperança de que ele ia voltar, que ia dar certo nós dois. Mas ele continuava a vida dele lá. E eu voltei para o Amapá. Então eu lembro que eu fui para a igreja que eu costumava frequentar. Aí fui com a minha irmã, e chegando lá na igreja que eu costumava frequentar, eu vi que tinha uma pessoa nova na banda da igreja, né? Tinha uma pessoa nova. E essa pessoa nova era o Elson, só que eu não conhecia. Eu só vi aquele rapaz, aquele moço alto, né? Cabelo escuro, né? Um nariz afinadinho. Aí eu olhei e vi ele tocando guitarra e cantando, né? Tocando guitarra e cantando. Aí eu falei assim, perguntei pra minha irmã, eu falei: mana, quem é aquele rapaz ali? Eu não conheço, ele é novo aqui, né? Aí ela falou assim: ele é novo. E na época pensavam até na igreja que ele não era lá do Amapá, que ele era do Rio de Janeiro, de algum lugar assim. Aí eu falei: ok. Aí a gente se conheceu, aí veio um amigo nosso, um amigo que sempre me mandava mensagem e dizia assim: olha, você tem que voltar logo para cá, para Macapá, porque eu tenho um amigo que eu quero te apresentar. Isso ele falava enquanto eu estava morando ainda lá no Paraná. Tem um amigo, vocês vão combinar muito bem juntos. E já era o Elson. E eu fiquei brava, porque eu digo: o pessoal está pensando que eu estou encalhada, que eles têm que me desencalhar, ficam me oferecendo pessoas. E aí, enfim. E quando esse amigo se aproximou, ele disse: olha, eu tenho um amigo para te apresentar, é aquele que eu te falei que vai combinar contigo. Aí eu já me fechei, né? Porque eu ainda estava, lembra, com um pezinho atrás com o negócio do holandês. Apesar do holandês ter terminado comigo, mas ainda ficava, sabe, aquela coisa de mal acabado, de esperando que talvez, né, desse certo. Mas se o cara já te tratou mal,
no início não vai ser uma boa pessoa para você. Só que a gente, né, apaixonada, ainda se ilude. E aí eu já me fechei, eu disse, já tá. Aí quando eu vi, era o mesmo menino que eu já tinha admirado, né, que tava na guitarra. Aí ok, a gente virou amigos, saía junto com a galera jovem da igreja. Durante o tempo a gente ficou saindo juntos com a galera jovem, sem nada entre nós, mas os amigos ficavam lá, olha, combina vocês dois. E isso foi me deixando um pouco fechada, né? Aí se passaram alguns meses, em torno de 3 meses, se passaram, e nisso o Elcio se tornou um amigo, como qualquer outro amigo, apesar de que tinha aquele, no pano de fundo, tinha uma admiração dele tocar violão, guitarra, cantar, dele ser um bom rapaz, né? Um rapaz de família, um rapaz que ajudava a mãe dele a limpar a casa, e a minha mãe falava muito isso, ó, filho, uma característica que você não pode deixar para trás quando você for encontrar o seu marido é que ele seja um bom filho. O jeito que ele trata a mãe dele é o jeito que ele vai tratar a esposa. Então eu coloquei essa crença na minha cabeça, que a característica do meu marido era que fosse um bom filho. E ele era um ótimo filho, até hoje ele é um ótimo filho para a mãe dele. Mas ok, aí passaram-se 3 meses, e nesses 3 meses, lembra, de vez em quando o holandês mandando mensagem, e eu meio que gostando um pouco do Elson, mas também com um pé um pouco no passado. Eu estava meio ali naquela encruzilhada do que fazer. Aí eu tive um sonho, uma certa noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava numa uma quermesse, sabe aqueles parques de rua, que tem roda gigante, tipo quermesse de igreja católica, sabe? Que tem festa junina, que tem roda gigante, tem tiro ao alvo, tipo um circo ao céu aberto, né? Uma quermesse. E eu tava numa roda gigante, com um banquinho aberto, eu e o holandês. E a roda gigante girando, e a gente olhando, né, o rio Amazonas ali, olhando e tudo mais. E eu tava segurando a mão dele, né, a gente tava romântico. E veio um vento muito forte, muito forte esse vento. Esse vento veio forte e levou o holandês. Só que o vento ficava puxando ele e eu ficava segurando na mão, e ele só com uma mão segurando na minha mão. E eu segurando, e o vento levando, e era muito mais forte do que o que eu conseguia segurar. Aí eu ouvi uma voz falando assim, solta. E eu soltava a mão dele e ele ia voando, igual uma sacola plástica pelo céu. Então aquele vento forte vinha e tirava aquele holandês de mim. E quando eu acordei, eu tive a certeza de que Deus estava falando para mim, para eu soltar, para eu largar a mão desse relacionamento e me abrir para algo novo, né? Então aqui vem a minha outra dica, né? Que é você ter certeza de que você não está com o pé no passado, te impedindo de abrir o seu coração para alguma coisa nova, né, diferenciada para você. Talvez você estava... O que me prendia no holandês? Me prendia o fato de eu gostar dele, né, que eu gostava dele, o fato de eu achar assim, que ele seria o meu passaporte para eu sair do Brasil, ter uma vida internacional, como era o meu sonho desde criança, né? E que eu olhava assim... Poxa, o Elcio é daqui da terra, como é que eu vou sair daqui e viver todos os sonhos mirabolantes que eu tenho, de viajar pelo mundo, de ir para fora do país, para mim já era assim, eu me sentia... Eu morei a vida inteira ali no Amapá, então quando eu fui para o Paraná, parecia ser que eu estava nos Estados Unidos, um negócio assim, entendeu? Porque eu nascida e criada, nascida na Ilha do Marajó, no Pará, criada no Amapá, que é uma cidade pequena, então eu tinha aqueles devaneios de cidade grande, de outros países, de vida. Talvez muita gente não vá se identificar porque já nasceu em São Paulo, já nasceu nessas grandes capitais, mas lá onde a gente morava, eu olhava, com 12 anos, eu olhava as revistas, na banca de revistas, os locais onde eu queria visitar, viajar, e não tinha a facilidade que tem hoje de você viajar pelo mundo, não tinha a facilidade que tem hoje. Mas enfim, então ali eu soltei tudo, eu entendi que Deus estava me dizendo, solta o passado e confia no presente.
e se abre para um novo relacionamento, para algo novo. Naquele momento que eu acordei daquele sonho e eu tive essa certeza de que era para eu deixar ir e me abrir para o novo, quando eu acordei eu fiz essa reflexão e eu sempre fui muito de confiar na guiança divina, na guiança da espiritualidade, né, de Deus na minha vida, na minha centelha divina. E aí o que eu fiz? Eu enviei um e-mail para ele, terminando geral. Eu disse para ele que eu não queria mais que ele me mandasse nenhum e-mail, que ele não me mandasse mensagem e que ele me esquecesse para sempre, porque eu estava decidida a esquecer ele para sempre, que eu não queria mais nada com ele, que não havia nenhuma esperança de nada em mim em relação a ele. E mandei o e-mail para o holandês e ok. E ali foi a última vez que eu falei com ele. Não sei hoje em dia nem endereço, nem nada, nem sei se está vivo. Passaram tantos anos. E ali eu senti, quando eu mandei aquele e-mail, eu senti que aquele momento do sonho em que eu soltava a mão dele, deixava o vento levar ele, que aquele momento tinha acontecido dentro de mim, um shift na minha energia. E eu me senti leve, eu me senti assim, aberta às infinitas possibilidades. Me senti feliz, sabe, leve, né? E aí eu de repente, depois que eu fiz isso, quando eu vi o Elson novamente, eu tive certeza que eu podia gostar dele, que eu podia me entregar para o relacionamento com ele, né? E que ele seria um bom marido, que ele seria um bom pai, que era a pessoa para mim, né? Então foi quando a gente começou a namorar logo depois disso, porque eu comecei a ser mais aberta, né? Ele falava que às vezes eu era meio grossa, dava umas respostas meio de atravessado, mas é porque eu estava com um pouco de pé no passado, estava ainda meio incerta do que eu queria para minha vida, mas eu queria um relacionamento. Só que pense bem, gente, se você ficar idealizando muito, mas olha, o meu caso, né? O meu caso. Se eu tivesse olhado e falado assim, poxa, mas ele é daqui, da mesma terra que eu, como é que casando com ele eu vou morar no exterior, né? Como é que eu vou viajar para vários lugares? Na época, eu já tinha uma renda financeira de um trabalho que eu trabalhava numa multinacional, eu era secretária executiva bilíngue do presidente da empresa, da multinacional. Eu recebia os diretores que vinham do Canadá, que vinham de outros países, e eu preparava a agenda deles, reunião deles, eu ligava, eu falava com eles, tudo em inglês, e eu já ganhava um salário muito bom para aquela época, né? E o Elson ainda morava com a mãe dele, ainda faltava 2 anos para terminar a faculdade e ainda era estagiário. Ele trabalhava como estagiário no Tribunal de Justiça, ganhava pouquíssimo, então parecia assim, poxa, que ele não tinha nada para me oferecer, né, naquele momento. E isso ficava, o meu ego ficava dizendo assim, mas como é que você, primeiro que ele não vai te levar para fora do país, primeiro que ele ganha menos que você, primeiro que ele namora com a mãe dele, ele não terminou a faculdade, você já terminou. Então tinham vários pontos que parecia que não ia dar, mas eu transcendi essa parte e eu comecei a olhar para ele de uma forma diferente. Devido a eu ter me aberto para a possibilidade, eu comecei a olhar outras qualidades, como às vezes quando a gente marcava algo entre amigos, ele dizia, no sábado não posso, porque no sábado eu ajudo a minha mãe a limpar a casa, a gente faz faxina geral, eu ajudo minha mãe, ou alguma outra coisa, ele estava ali ocupado ajudando a mãe dele. Eu achava assim muito legal, essa característica do bom filho ele já tinha. E aí eu fui vendo outras características, que ele era um menino esforçado, trabalhador, que ele tinha sonhos ambiciosos do que ele queria fazer, do que ele queria ser. Ele já tinha morado também no Paraná, incrivelmente, mas a gente acabou não se encontrando na mesma época. Aí me abri para esse relacionamento e aí a gente começou a namorar. Aí a gente já estava em torno de 2 meses juntos. E 3 meses juntos, né? E eu tava meio animada para casar, né? Porque lembra de quem é da igreja quer casar logo, né? A minha cabeça era assim, né? Hoje em dia eu
Talvez teria feito diferente com a cabeça que eu tenho, mas era o que eu tinha na época, a cabeça que eu tinha na época. E aí um dia ele falou assim pra mim, e eu já tava gostando muito dele, né? A gente tava se dando bem, a família dele muito bacana, me acolheu muito bem, a minha família me acolheu muito, a minha família acolheu ele muito bem, né? Então assim, a gente estava indo bem juntos. Teve um dia que eu estava conversando com ele sobre essa coisa de casamento e eu muito aberta, falando quais eram os meus planos, o que eu queria, que eu queria assim casar, ter uma família. Aí ele, muito sincero mesmo, ele falou assim, eu falei, se você ficou triste porque eu tô falando isso? Aí ele falou assim, não é isso, é porque eu ainda não sei, né? Eu quero casar, mas eu não sei se esse é o momento, eu não sei também se você, a pessoa, a gente ainda tá só se conhecendo. Ele falou desse jeito pra mim, com toda a sinceridade. Aí naquele momento, assim, eu fiquei um pouco chateada, eu confesso, fiquei um pouco chateada. Aí eu falei assim, ok, muito obrigado pela sua sinceridade, né? Só que eu agradeci muito porque ele não me enrolou, ele falou mesmo a real. E aí ele falou isso e eu falei assim, muito obrigado pela sua sinceridade, tá? Mas se você ainda não sabe o que você quer, eu já sei o que eu quero, né? Eu já sei o que eu quero e se você não me vê como sendo uma pessoa para casar com você, então eu acho melhor a gente dar um tempo por aqui mesmo, antes que a gente se envolva mais, eu vou gostar de você mais, e aí depois vai ficar difícil aí pra gente se separar. E eu tô procurando alguém que queira dividir a vida comigo, né? Eu já tô com 27 anos, eu falei pra ele, tô com 27 anos e eu quero construir minha família. Aí a gente se separou, né? A gente se deixou, mas continuou amigos, continuou indo, frequentando a mesma igreja e tudo mais, mas não namorava mais. Aí nesse meio tempo da nossa separação, veio um casal de americanos que eu já tinha trabalhado para eles como intérprete lá no Paraná, que ele era palestrante, ele ia palestrar nas igrejas e eu fazia a interpretação simultânea para ele no palco das igrejas. E aí ele e a esposa dele gostaram muito de mim e eu falei, venham aqui, tem o Rio Amazonas e, enfim, né, americano é doido pela Amazônia. Aí eles vieram, ficaram na casa dos meus pais e eu fiquei dando atenção máxima ali para eles. E esse casal me convidou para ir para os Estados Unidos com eles. Aí eu fiquei assim encantada, eu disse, nossa, que legal, eu vou adorar. E aí nesse momento o Elcio percebeu que poderia me perder, né? Então ele me chamou, ele falou assim que me amava, que eu era a pessoa assim que ele queria para estar comigo e que inclusive a irmã dele mais velha tinha falado para ele, né? Mano, olha só, ela é uma menina maravilhosa, talvez é difícil de achar uma pessoa assim, dá para ver que ela é alguém muito especial. E ele também percebeu isso, aí ele falou, eu não quero que esses americanos te levem embora. E aí a gente voltou e ficou juntos e acabou casando, né? Casamos e tudo mais e desde sempre, uma coisa que o Elcio fala muito, eu falo, amor, qual é o seu sonho? Aí ele diz, o meu sonho é ver você e os nossos filhos felizes, esse é o meu sonho, ver vocês bem. Eu falei, mas amor, não pode ser esse o seu sonho tem que ser outra coisa a mais. Ele diz, mas eu não vou estar feliz se eu não ver vocês felizes. Então sempre teve muito essa cumplicidade dele em relação aos meus sonhos, às minhas loucuras, as aventuras que eu fui vivendo. Ele sempre confiou muito ali, né? Sempre me viu com muito respeito, né? Sempre a forma que ele olha ali para mim é uma forma de alguém que admira. Ele fala, eu sou seu fã, ele fala, eu sou seu fã número 1. Mas não é só por causa do Temporariamente Humana, antes disso mesmo, ele sempre me conheceu, a minha força e tudo mais. E olha só, voltando atrás, quando eu ouvi a palavra, o tempo de 5 meses, aquele tempo me acalmou, aquela voz que eu ouvi, que era a voz da divindade em mim falando 5 meses, e depois eu fui conferir e realmente 5 meses depois eu estava já namorando com o Elcio, me sentindo muito feliz com ele. 5 meses depois de eu ter ouvido aquela voz, né? Quando eu estava ali me sentindo muito triste, de coração quebrado por conta de ter terminado, né, um namoro anterior.
E aí é isso, gente. Então, quais são as características? O que eu dou de dica para vocês utilizando a minha história aqui? Eu sei que cada história é muito única, mas eu consigo tirar dessa história algumas dicas práticas que você pode usar, né? A primeira é saber o que você quer com clareza. Não fique em devaneios de que você vai mudar a mente do outro. Ah, eu gostei do fulano, ele não tem o mesmo sonho que eu, ele não tem os mesmos objetivos que eu, mas eu acredito que eu posso mudar ele, né? Recentemente eu vi uma pessoa que eu gosto muito, né? Uma amiga que entrou num relacionamento amoroso com uma outra pessoa. E a outra pessoa deixou absolutamente claro desde o início que não queria uma família. Isso aqui não é uma família, eu não quero uma família, né? Eu sou uma pessoa independente, está namorando e eu não quero uma família. E a pessoa insistiu no relacionamento, mesmo que a outra parte foi muito sincera, dizendo: não é o meu sonho, é o seu, mas não é o meu sonho ter uma família, eu não quero ter uma família. E aí ela foi se envolvendo, ficou quase 2 anos com essa pessoa. No final das contas, a pessoa que já dizia que não queria uma família saiu do relacionamento, deixou um coração extremamente despedaçado para trás, né? E realmente disse, quando percebeu que estava virando uma família, ela foi embora, a pessoa foi embora. E aí a outra que ficou, mas foi avisada desde o início. Então não caia nessa, sabe, gente? Se no início a pessoa já disse que não quer o mesmo que você... Olha, eu gostava muito do Elson. Quando ele falou assim, eu não sei se é você, a pessoa que eu quero para construir uma família, eu ainda estou te conhecendo, eu não sei, o que foi que eu fiz? Eu falei assim, não tem problema, se você não sabe e a gente já está há algum tempo juntos, então, né, vamos seguir o nosso caminho, ficar amigo, e quem sabe você tem um tempo aí para pensar, eu tenho um tempo para pensar também, não precisa ficar inimigo. Eu não fiquei inimiga dele, a gente continuou amigos. Eu acho que isso que abalou mais ele, porque eu era totalmente normal, natural, eu não fiquei com dor de cotovelo, eu estava decidida que o que eu queria. Lembra, o passo 1 é você decidir o que você quer e não se desviar do teu objetivo, né? Você quer alguém para ter uma família? Então tem que ser alguém que queira uma família. Se a pessoa não quer uma família, desde o início, já não perde tempo com essa pessoa, entendeu? Agora, se você quer alguém para curtir e você percebe que a pessoa já quer uma família, uma coisa séria, então já não, sabe, não brinca com o coração da outra pessoa, entendeu? Então, o que você quer com essa pessoa? Qual é o seu objetivo com a pessoa que você quer manifestar? Porque isso, gente, os desejos, eles são casados, eles têm par, eles não são ímpar. Os desejos não são ímpares, eles são pares. Então, se você está desejando algo, tem alguém desejando o mesmo que você e a lei da atração vai unir os que estão desejando juntos. Agora, se você sente que está na falta, que tem que encontrar alguém para te preencher, aí a vibração de falta vai atrair pessoa que vai querer se aproveitar. Então, tenha o teu objetivo, o que você quer com a pessoa e que a lei da atração traga para você alguém que queira o mesmo que você. Exatamente isso. Faz uma lista com características da pessoa, né? Características que saíram assim perfeito do jeito que eu coloquei lá. Eu coloquei 1,80 m e o Elson tem 1,80 m. Coloquei o nariz, que eu queria muito que fosse um nariz assim, sabe? Porque eu confesso que eu não tenho muita, né? O narizinho do meu avatar não é tão assim, me agrada tanto. Então eu pensei, eu quero um rapaz de nariz empinado. E aí o Elson tem aquele narizinho de gente metida. E isso eu coloquei quando eu tinha 14 anos na lista, né? Outra coisa, alguém que tenha um bom senso de humor, que seja engraçado, que seja um pai, um ótimo pai, e tudo isso ele é, né? O Elson é muito engraçado, ele tem um senso de humor muito grande, ele até mostra muito pouco isso na internet, porque ele diz que eu sou muito séria, aí ele fica receoso de ser muito palhaço nas redes sociais e ele diz, não quero sujar a tua imagem com a minha imagem de fazendo palhaçada, né? Mas ele é engraçado, ele tira muita piada, quem convive, né, no dia a dia sabe.
Ele é assim. Bom, gente, eu espero que essas dicas tenham e o meu relato tenha trazido de alguma forma alguma inspiração para você, né? Uma dica, não sei, que tenha inspirado você, tá bom? O objetivo com essa série é como manifestar, esses assuntos que eu já falei da casa, eu já falei do carro e agora do relacionamento, porque são coisas que vocês me pedem, né? Eu sempre posto lá no meu Instagram a minha vida, dia a dia, com a minha família, o meu casamento, né? Então, assim, o meu casamento, graças a Deus, um casamento maravilhoso, né? O meu marido é maravilhoso, é cuidador e tudo mais, mas eu não sei se o jeito dele seria o jeito para todo mundo, né? Não sei se é o seu jeito, o jeito que você quer de alguém, mas uma coisa eu te digo, sabe? São as coisas que são mais importantes você ter bem resolvida na sua vida. A primeira é com quem você vai casar. Porque se você dividir a sua vida com uma pessoa que não faz sentido para você, ela vai atrapalhar os seus sonhos, você vai atrapalhar os sonhos dessa pessoa, ela vai ser, ao invés dela te botar para frente, ela vai te puxar para baixo e vocês não vão estar caminhando na mesma direção. Então, a pessoa com quem você vai se relacionar, ela tem que crescer junto com você, os sonhos dela têm que estar em congruência, senão não vai dar certo de forma alguma. Né? Quando eu comecei o Temporariamente Humana, eu ia apagar o primeiro vídeo. Quando eu vi que ele fez sucesso, tinha pessoas assistindo, eu disse: o vídeo ficou horrível, tem gente assistindo, eu vou gravar outro. E ele não deixou eu apagar. Às vezes, quando eu desanimava e ficava sem gravar no início do canal, ele me motivava para eu gravar. Ele é um grande motivador meu, né? Transmite a sensação de segurança. Então, assim, de verdade, eu sei que vocês me veem nas câmeras, mas eu não estaria aqui, eu não teria chegado aqui se não fosse o apoio dele, de jeito nenhum, né? Quem convive sabe o quanto que é essencial a participação dele no Temporariamente Humana. E outra coisa que você tem que ter bem resolvido é o local onde você vai morar. Se você gosta da cidade que você mora, da casa que você mora, porque a tua casa, ela tem que ser o paraíso na terra. Você tem que chegar, abrir a porta da sua casa depois de um dia de trabalho e dizer assim: cheguei em casa, paz. Mas tem gente que não, mora com outras pessoas e diz que não tem condição de morar sozinho, mas manifesta, você pode cocriar. Por isso eu fiz o da casa, né? Então, que a tua casa, o local que você mora, seja o paraíso na terra. Se não está sendo, ou é porque você escolheu a pessoa errada para casar e essa pessoa está infernizando a sua vida, ou porque você está morando com pessoas que já está na hora de você sair de lá. Então, não descanse enquanto você não tiver uma casa onde você se sinta bem morando lá. Você abra a porta da sua casa e diga: entrei no céu, no paraíso, amo esse meu cantinho. E a terceira coisa é o trabalho. Com que você trabalha? Você gosta do trabalho que você faz ou você vai arrastado todos os dias, odeia fazer o que faz, se sente drenado, se sente insatisfeito? É muito ruim trabalhar contra a nossa vontade, ganhar dinheiro com uma coisa que a gente não gosta de fazer, é uma coisa muito ruim. Então, se você tiver essas três coisas na sua vida resolvidas, você tem uma vida feliz. Você pode até não ter uma vida perfeita, mas com certeza a sua vida vai ser muito mais equilibrada. A pessoa certa para casar com a pessoa certa, ter uma casa, um apartamento que seja um paraíso para você, não precisa ser uma mansão, pode ser um cantinho arrumadinho, cheirosinho, bonitinho, pacífico. Entendeu? O seu, que você ame morar. Agora, se não gosta do bairro, se não gosta da cidade, se não gosta de onde você está, não descanse até sentir que você encontrou o seu ninho, o seu porto seguro, a casa dos seus sonhos. E o terceiro é um emprego. Então, mas vou trabalhar com o quê? Faz alguma coisa. Corre atrás. Enquanto você tem o trabalho que você tem, agradeça enquanto você busca o trabalho dos seus sonhos.
Mas nada vai adiantar você ficar murmurando, reclamando do trabalho que você está agora, que isso não vai atrair uma vibração boa para o emprego que você realmente quer. Então essas 3 coisas são muito importantes para que você tenha uma vida realmente equilibrada, uma vida boa, gostosa. Deixa aqui nos comentários para eu saber se as dicas desse vídeo trouxe algum esclarecimento para você. E no dia a dia também, para manter esse casamento saudável, é sempre escreve as características positivas do teu cônjuge. Eu escrevo as características positivas do Elcio, agradeço todo dia, falo um eu te amo, dou um beijo de bom dia. Às vezes, gente, um beijo de bom dia, um beijo de boa noite faz total diferença para manter esse relacionamento aquecido, hidratado, né, gente? Então isso é algo maravilhoso também para você fazer, porque às vezes a gente fica só querendo esperar do outro e a gente não tem iniciativa. Lembra que é um plantio. Planta no outro aquilo que você gostaria de receber, mas planta sem desejo de receber de volta. Primeiramente, dê aquilo que você sente que te falta. Mas meu marido não me fala eu te amo. Então fale você eu te amo para ele. Mas meu marido não me dá beijo de boa noite. Então dê você o beijo de boa noite nele. E você vai perceber que com o tempo ele vai captar a mensagem, a vibração, a tua vibração vai mudar a vibração dele. E é isso que acontece, gente, tá? Meu novo livro, que é o livro Minutos de Inspiração, que é baseado no programa Minutos de Inspiração, que são 90 dias com 90 vídeos curtos que vão de 3 a 6 minutinhos para você assistir na primeira hora do seu dia. Esse programa foi criado com uma inspiração para ajudar pessoas que dizem que têm dificuldade de ler, de estudar e de reprogramar a mente. Para que não seja uma reprogramação cansativa, com muitas horas de treino. Não, são apenas alguns minutinhos de manhã, no máximo 6 minutos o vídeo demora. E agora a gente tem um livro em parceria com a editora Alfabeto, uma editora maravilhosa que já tem anos, mais de 25 anos de mercado, essa editora, principalmente com livros da área de autoajuda e livros esotéricos. Já é uma editora que tem uma distribuição muito boa a nível de livrarias e aeroportos. Então eu estou bem animada com essa parceria de ver aí os livros nas editoras, nas livrarias do Brasil inteiro, e estou bem feliz. O livro ele é baseado no curso Minutos de Inspiração e vai ajudar você que tem dificuldade de ler um livro. Você só vai precisar ler uma lição por dia. São 90 lições. E essa lição por dia, o livro foi programado para que você gastasse no máximo 10 minutos lendo todos os dias e de uma forma divertida, tá bom? Eles que entrarem no curso Minutos de Inspiração agora já vão ter a sua cópia garantida chegando na sua casa de presente para os alunos, com frete grátis, tá? Então é isso. Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz.